esse filme me conquistou quando eu tava vendo ele. Aos poucos, sabe? Ele foi me conquistando com um ritmo. Em 2020, eu falei desse filme no meu canal, na lista de melhores filmes do ano. Mas o curioso é que eu não sabia como falar desse filme, porque eu não tinha entendido naquela época o porquê eu tinha gostado. Na verdade, eu tinha achado até meio chatinho esse filme. Eu não tava entendendo porque as pessoas estavam elogiando esse filme. Porque naquela época eu não tinha mente para entender o que aquele filme estava me querendo dizer, quais eram as temáticas, a proposta dele. E também naquela época eu ainda estava tentando desenvolver o meu paladar cinematográfico, sabe? O meu paladar crítico, o meu pensamento crítico. Então, mesmo jovem, o Matthew tentou falar daquele filme, mas eu acho que eu não consegui. Não consigo desenvolver um argumento direito, eu gaguejo demais. Parece que eu tô tentando arranjar coisa pra falar. Nossa, dá uma vergonha pra ver isso. Como é que eu não tinha compreensão do que eu tava falando? Bem, pelo menos eu tentei, sabe? Eu tentei. Porém, de alguma maneira, desde aquele exato momento, eu não parei de pensar sobre aquele filme, de tentar compreender, de tentar analisar, de entender aquele filme. Pois tinha alguma coisa que fazia eu não esquecer aquele filme. Esquecer os momentos daquele filme, das falas ou do personagem. O que me faz ficar ainda pensando sobre esse filme? Por que eu não esqueço esse filme? O que é esse filme? Então chegou a hora. Eu vou finalmente desvendar o que é a Ad Astra. Quando eu vou ver algum filme, eu analiso ele de diversas formas. Seja do seu gênero, que aqui a gente vê que é uma ficção científica, a sua temática, como ela desenvolve, como os personagens são afetados perante os seus conflitos. O que esse filme fala? Se isso não funcionar comigo, já considero ruim, porque nada me impactou de alguma forma. Então vamos olhar. Na primeira camada do filme, podemos ver que ele é uma space opera, onde ele vai explorar o espaço em diversos mundos e como isso afeta todo mundo. Como ele se comporta, como isso funciona. Aqui não é muito fantasioso, ele parece mais como o nosso mundo real, mas um pouco mais futurista. Não tem alienígenas, não tem planetas com outros nomes, é um sistema solar que a gente conhece, mas de uma perspectiva futurista realista. E meu Deus, como esse filme é lindo. Olha esse espaço, ele parece real. E principalmente como o diretor usa a sonoplastia nos momentos onde foca na perspectiva do espaço. No barulho abafado, parece que realmente é o espaço, porque não existe ondas sonoras no espaço e o ambiente é vácuo. Eu fico mais imerso nisso. Acho interessante que os seres humanos conseguirem habitar Marte, uma coisa que a gente vive discutindo quando a gente fala sobre exploração espacial, após o ser humano atingir grandes feitos depois do primeiro piso do ser humano na Lua, depois da corrida espacial. Eles conseguiram habitar a Lua e fazer a Lua um grande comércio, onde você pode viajar lá e visitar e comprar produtos como se fosse num shopping, comercializando propaganda sobre toda a viagem e os feitos dos soldados americanos. Isso vai com a própria proposta do filme, de a gente ver uma space opera, entende? De uma maneira que eu acho que eu nunca tinha visto antes, porque quando a gente vai falar sobre space opera, a gente sempre pensa em Star Wars,
Guardiões da Galáxia, Star Trek, esses filmes um pouco mais lúdico, até um pouco mais futurista sobre esse assunto. Mas aqui em Ad Astra você vai para uma parada um pouco mais realista, onde que se o ser humano for conseguir desenvolver a sua tecnologia, os seus experimentos, experiências, ele pode expandir as suas raízes, a sua cultura para outros mundos no sistema solar. Ele faz isso em Marte. Eu acho isso muito interessante. E isso mostra que o ambiente, que esse mundo é vivo, é crível por causa dessas mudanças. Como uma descoberta afeta tudo e cria várias ramificações sobre os atos dessas conquistas humanas. Mas fato é, pegar o espaço como grande catalisador sobre essas críticas do governo dos Estados Unidos, com suas propagandas maliciosas, com teor heróico do patriótico americano, para alienar as pessoas, para disfarçar suas reais intenções, ainda não basta. Ela é válida, a gente conhece muito bem ela no cinema, mas não basta. Precisamos de mais coisa. Espera. O personagem do Brad Pitt, o Roy McBride, ele é interessante. Um astronauta dos Estados Unidos com alto treinamento psicológico, físico e saúde, que serve o país na exploração espacial para tentar buscar vida inteligente, desconhecida. Ele é uma pessoa frágil, insegura em ter novas experiências da vida. Podemos ver uma mágoa e desgosto pela vida humana. Ele foi abandonado pelo pai, Clifford McBride, quando ele era criança, e criou uma raiva interna dele sobre a vida. Entramos na segunda camada do filme. Traumas. Todo mundo tem um trauma. De infância, adolescência, adulta, seja o que ela for. De alguma maneira fazemos bloqueios internos para tentar esquecer e viver uma vida normal, tranquila, para tentar não se envolver com esses problemas de novo. O Roy é um exemplo de uma pessoa que tenta ao máximo desgarrar de todas as conexões humanas para não se machucar de novo e criar novos demônios. Isso é um exemplo de uma pessoa totalmente traumática que tenta, por medo, não se envolver mais com nada. Foi abandonado pelo pai e teve que acompanhar o falecimento da sua mãe, sem ninguém para confortá-lo. Assim desenvolvendo uma depressão sem alguma vontade ou ânimo pela vida, criando uma personalidade rígida, angustiante e amarga, não conseguindo se aproximar das pessoas de novo, por medo de experimentar coisas novas e remoendo o tempo todo o passado dele, criando uma raiva quase incurável sobre o pai dele em ter abandonado ele no momento onde ele mais precisava. E ele tenta acreditar o tempo todo que o pai dele morreu numa missão do que acreditar que o pai dele tenha abandonado ele. E a gente chega à terceira camada, a raiva. Preso ao passado, o Roy cria uma raiva tão forte sobre o seu pai que culpa ele por tudo que ele passou, por ele ser quem ele é agora. Os filhos muitas vezes são os reflexos dos pais, imitando seus comportamentos, suas formas de falar, sua carreira e absorvendo até os seus pontos negativos. E Roy, copiando os passos do pai, tem medo de ser igual a ele. Eu já vi aquela raiva no meu pai e já vi aquela raiva em mim, porque eu tenho raiva dele ter ido embora. Mas quando eu olho para essa raiva, eu ponho tudo de lado e deixo pra lá. Eu só vejo dor, só vejo mágoa. Eu acho que isso me impede de me relacionar, de me abrir com alguém e de me importar com outra pessoa. E eu não sei como passar por isso. Eu não sei como superar. Eu não quero ser esse homem. Não quero ser o meu pai. Roy cria um bloqueio de pensamentos céticos e quase pessimistas sobre o mundo para não tentar se socializar. Tudo baseado na raiva que ele sente e tenta imprimir-se em tudo. Um desprezo pelas pessoas que estão envolvidas na sua vida profissional e cotidiana, achando que elas são falsas e oportunistas. 。 Sorriso sempre no rosto. Mas é teatro.
E eu vivo ansioso para sair de cena. Desprezo pela própria sociedade em achar que são grandes capitalistas que só pensam em como destruir e colonizar ambientes novos com suas poluições visuais, sonoras e naturais. Humanos, mais uma vez, brigando por recursos. E a raiva do governo em fazer o seu pai como um grande herói nacional, em ter escondido a informação que ele estava vivo o tempo todo e usarem o coração dele como elemento para conseguirem alguma comunicação depois ser descartado. Isso é interessante, pois a gente não só dá agora a motivação sobre o porquê da crítica do governo, mas também ensina uma analogia incrível a como os grandes líderes governamentais usarem as pessoas como grandes fantoches, um governo que não liga, e usar pessoas erradas para isso, como é o próprio pai do Roy, que abandonou o filho dele, usando como fantoches para os seus interesses e usando isso como se fosse alguma coisa descartável. E vem a grande temática do filme, que é a solidão. E que se a gente liga ao espaço, o espaço que é um ambiente grande, vazio, um ambiente onde qualquer um que se sente angustiado, triste pela vida, poderia achar que poderia estar no espaço, sem precisar de ninguém e até das pessoas que mais gosta, e se livrar de todo o problema do mundo. E o filme explora esse colosso que é o espaço, junto com o desenvolvimento do Roy, onde ele se sente confortável naquele ambiente. Pelo menos é confortável aqui fora. Do espaço eu entendo. Inseguro perante aquele ambiente tão grande. Sobre ter novas experiências, por risco de morrer e deixar alguém, como foi com ele. Segundo o perfil, um casamento sem filhos. Sim, senhor. É um trabalho perigoso, nós sabemos. Então eu prefiro não envolver os outros. Certíssimo. E a gente tem um medo dele ser igual ao pai, com os mesmos erros. E isso vem o tempo todo na mente dele. E principalmente uma carência pelo pai. Porque ele vai ao espaço para ficar mais próximo ao pai dele. Ele não se sente em casa na Terra. Não consegue dormir. E fica num local onde ele se sente mais confortável, que é o espaço onde ele pode ficar sozinho e também mais perto do pai dele. Ele entrou na carreira de astronauta para tentar orgulhar o pai dele, quase numa constante busca por uma aprovação. Pai, eu quero ver você de novo. Eu queria dizer que eu escolhi uma carreira que você aprovaria. Eu dediquei a minha vida à exploração espacial. Obrigado por isso. Eu espero que a gente se reencontre. Seu filho que te ama, Roy. Por isso que a temática do espaço é tão bem aprofundada e utilizada, pois é a representação da solidão, das nossas inseguranças, e a gente até pode pegar como uma representação da depressão. Esses sentimentos deixam o Roy, que é uma pessoa pragmática, cansada dele por sempre repetir as mesmas pensamentos, atitudes, emoções sobre o pai, o passado, ele e tudo mais, e ele não vê alguma forma de superar isso, e que afeta as pessoas mais próximas dele por elas ficarem insatisfeitas dele ao menos tentar se aproximar delas ou se abrir. E às vezes tentar lutar o tempo todo por um relacionamento que parece estar perdido. Eu sinto que eu tô sozinha o tempo todo. Você tá tão distante. Não sei, eu sinto que eu tô sempre atrás de você, tentando criar laços, me aproximar. E isso é um saco. Tenho a minha vida também. Porque o Roy, ele precisa ser forte. Não só pela carreira de astronauta, que precisa estar estável psicologicamente para suportar altas pressões espaciais, mas principalmente pelo ego dele. Esse filme é sobre o ego. Achamos nossa quinta temática, o ego. Ele tenta se mostrar independente de ajuda das pessoas, que para ele são insignificantes, que nunca fizeram nada por ele em momentos difíceis. Por isso que ele quer ficar sozinho.
Não vou me permitir distrações levianas. Não vou me permitir pensar em coisas não importantes. Eu não vou depender de ninguém nem de nada. Não vou estar sujeito a erros. Mas por quê? O que ele quer provar? Ele quer provar que ele pode se virar sozinho? Pra quê? Pro mundo? Pro pai? Ele só tá querendo buscar algum tipo de resposta sobre o ego dele e sendo uma grande competição, pois ele tá sendo uma pessoa mais dependente de pessoas por um passado que largou ele há muito tempo e ele ainda não. Ele ainda remói o tempo todo. E nisso ele começa a afastar as pessoas que são significativas. O egoísmo dele em achar que ele é a pessoa mais injustiçada e triste do mundo por tanta coisa que ele passou, faz ele ser totalmente intolerante perante as outras pessoas. Ele mata acidentalmente uma tripulação por causa do egoísmo dele. Ele, que é uma pessoa pragmática, que toma decisões lógicas, toma a decisão mais irracional por desejo de finalmente confrontar o seu pai, pois ele acha que vai consertar a vida dele e tirar toda a dor que ele alimentou durante anos. Eu não sei se eu prefiro achar ele ou me livrar dele finalmente. Mas na verdade, era algo tão pequeno. A cena onde ele fica sozinho por dias na nave é linda, é triste, pois é um reflexo de todas as atitudes que ele tomou na vida. Quase uma psicanálise dele mesmo. Ele realmente entendendo como ele foi egoísta, o que ele levou para estar sozinho naquela situação. Ele sempre achou que gostava de estar sozinho, mas era falso. Ele era uma máscara feito por uma pessoa frágil. E agora ele está provando o que é realmente uma solidão. Sem ninguém. E começando a ficar cansado disso. De tudo. Eu decepcionei tantas pessoas. Eu estou sozinho. Sempre pensei que eu gostasse disso. Eu estou sozinho. Mas admito. Está me cansando. Eu me identifico com o Roy nisso. Eu criei uma máscara rígida para me isolar das pessoas, pois achei elas falsas. E também ser inseguro de tentar me reconectar com outras pessoas. Ela é falsa ou não? Não sei. Esse foi meu último ano do ensino médio. Para mim, foi literalmente um autoconhecimento sobre o que me levou até aquele local, onde ninguém gosta de mim, onde eu fui cortado 2 vezes numa foto. Me fez criar um ranço daquele lugar, por não me conhecerem de verdade e me verem além do umbigo deles. Procuramos algo para ocupar de todo o mal que o mundo nos fez. E obviamente é uma atitude egoísta. Eu tava vendo meu próprio umbigo. A mesma coisa que o Roy com o pai dele. Sabe qual é o ponto mais interessante? É que no final, onde pensamos que vai ser a hora da gente enfrentar os nossos demônios, confrontá-los e tirar tudo que o nosso coração tá alimentado, passa. Pois o Roy finalmente se encontra com seu pai e ele finalmente vai poder xingá-lo de todas as formas possíveis, mas ele não faz isso. Ele não quer fazer isso. Só quer levá-lo para casa. Ele viu que aquela dor e rancor que ele acumulou passa. Cicatrizes são feitas, são doloridas, mas são curadas. Por mais que Roy soube de tudo de errado que seu pai fez, matando uma tripulação inteira, criando outros Roys, e ver que ele poderia ser igual a ele, uma pessoa nihilista, sem nenhum apreço pela vida e não achando mais seu lugar no mundo, por lutar em guerras sem sentido, comandados por pessoas egoístas, explorando galáxias e mundo tão vastos e vazios, e se tornando uma pessoa totalmente solitária por anos, um antissocial, em busca por uma aprovação constante, por uma resposta sobre ele que nem amou ou tentou conhecer o próprio filho. O egoísmo pelo egoísmo
Às vezes vamos encontrar pessoas ou ver os nossos parentes como o próprio espelho de nós. Roy amou o pai dele, porque ele é o pai dele. Apenas isso. E por mais que ele largue de novo Roy por desistir da vida, Roy ainda o ama. Nossos pais podem ter seus erros, seus múltiplos problemas, mas são nossos pais. E não é isso que importa. Não são os erros dos nossos pais, ou o que eles fizeram no passado, ou quantos momentos ruins, cicatrizes que eles podem ter feito na gente. Mas o que importa somos nós. O pai dele não define ele. Quem define ele é agora. Quem ele pode ser agora. O Roy tentou buscar uma aprovação paterna e viu que não precisava. Ele precisava aceitar isso e se aceitar. Ele precisava aceitar os problemas dele que aconteceram, o passado dele, e se aceitar. Pois se nem o pai dele via a dádiva que ele era, por que insistir? Ele capturou mundos estranhos e distantes com mais detalhes do que jamais foi feito. Mas abaixo das superfícies sublimes não havia nada. Nem amor, nem ódio, nem luz, nem trevas. Ele só enxergava o que não estava lá, sem ver o que estava bem ali. Roy finalmente larga o que prendia e aceita os problemas e o passado que ele tem. Pois não é isso que define ele. O que define todo mundo é quem vamos ser agora. E nesse ponto eu me identifico tanto com o Roy, pois a minha vida inteira eu sempre tive insegurança e deixei os meus sentimentos mais obscuros me possuírem e me fizessem uma pessoa que eu não me identificasse. Machuquei, decepcionei pessoas incríveis que não estão ao meu lado. Falei quando devia ter ouvido, fui grosso quando devia ser gentil. E tive medo de experimentar coisas novas, coisas extraordinárias. Como todos os seres humanos, sempre temos medo de viver coisas novas, coisas do agora, por múltiplos motivos, para não se machucar e sempre ficar preso numa insegurança eterna. Mas todo esse lado negativo, sempre podemos aprender, sempre podemos tirar algo de bom. Um término, uma briga feia ou pequena e até um momento ruim fazem parte da gente agora, pois é um reflexo de nós mesmos naquele momento. Não define quem nós somos e quem poderíamos ser no futuro. Depois do meu último dia de aula, eu vi que toda a minha raiva e rancor que eu tinha passa. Não porque as pessoas me pediram desculpas ou eu pedi. Porque era algo que não importava mais. O que importava era o momento final que eu tinha lá e mais nada. Esse lado autodestrutivo que eu tinha, como o Roy também tinha, acabou. Pois não importava. O que realmente importava era o amanhã. O Ad Astra é sobre o nosso lado autodestrutivo. Como nós, seres humanos, deixamos os nossos sentimentos mais obscuros nos possuírem de uma forma tão ruim que pode acabar com o nosso anterior se não tentarmos superá-lo. Sempre iremos machucar ou decepcionar alguém, seu melhor amigo, seus pais, até você. Sempre. Porém, isso faz parte da vida. A natureza humana, diante de tanta coisa ruim, irá ter coisas boas. Sempre vemos o lado pessimista às vezes das coisas. Por que não ver o lado bom? Qual é a dificuldade? Não podemos ficar presos a um passado ruim e nos auto-sabotar para o mundo. Ele irá ser difícil e sempre será, mas vai ter recompensas, como a própria palavra Ad Astra significa, alcançar a glória por caminhos árduos e espinhosos. Não precisamos usar máscaras, pois com ou sem máscaras vamos nos machucar. Então seja você, encare isso de uma vez e aprenda. Não busque por uma aprovação que não vai vir. Se aceite, se aprove. Conheça pessoas, aproveite com seus amigos e familiares, pois você irá sair do mundo e vai para o universo. Então saia e viva a sua vida plena. Como o próprio Roy disse,
Eu estou calmo, tranquilo, estou Estou alerta e atento. Tenho plena consciência do meu espaço e daqueles que estão à minha volta. Estou atento e me concentro no essencial e alheio a tudo mais. Não sei o que o futuro reserva, não me preocupa. Vou contar com os mais próximos de mim. Eu vou compartilhar dos problemas deles como eles compartilham dos meus. Eu vou viver e vou amar. amar. Enviar. E depois de muito tempo, eu finalmente desvendei a Diastra rumo às estrelas.